Eu queria começar falando sobre o termo o bico rachado. Por que bico rachado? Você tem um ferimento que pode ser de leve até muito grave. Agora, não importa, Diana, todos eles são preveníveis, são erros de técnica, ninguém deveria ter. Por que acontece? 80% dos ferimentos, dos machucados de mamilo, vem por uma forma errada do bebê abocanhar. O que vai curar? É corrigir a pega do bebê, fazer ele pegar de uma forma correta. Certo. E o que é a forma correta? O peito, né, ele é formado pelo biquinho, mamilo, e tem uma rodelinha moreninha em volta que chama areola. Que o neném tem que pegar a areola e não o bico. O bico é só um guia, Diana, é só para o filhotinho do mamífero, seja ele humano ou não, ele se guiar, ele descobrir aonde é. O mamilo encostando na boquinha do neném, se ele não tiver sofrido nenhuma interferência da chupeta, da mamadeira, de bicos de borracha, ele fica completamente capaz de abrir a boca, projetar a linguinha e buscar essa areola. E isso não dói, não machuca. A Dora tem uma excelente pega, sabe, assim, desde a maternidade. O bebê, quando ele está no peito, ele não está sugando. Sugar, ele suga o bico de borracha. No peito ele ordenha. São movimentos completamente diferentes. Por isso a chupeta e a mamadeira nos primeiros dias podem detonar uma amamentação feliz. É legal uma poltrona que você se sinta confortável. Aí você usa o apoio de uma almofada para ajustar uma alturinha ou outra, né? A água é muito importante porque a gente sente muita sede quando tá dando de mamar. E outra coisa que é super importante, sempre que dói, sempre que machuca, o bebê não está no lugar da pega direitinho. Então ele também não está alcançando um bom volume de leite. Peito ferido, peito rachado, quase sempre caminha par a par com o bebê com fome. E o que é o bico invertido? Existe diferença entre bico invertido verdadeiro ou falso? Existe. Existe o bico invertido verdadeiro, é o quê? Esse mamilo ele é totalmente para dentro. Ou seja, se você tenta puxar, não vem. Se a mãe estica a areola assim, ele entra mais ainda, tá? É possível que esse bebê mame no peito? Claro que é. Até porque a gente já viu que não é o bico que tem leite, é a areola, né? Então o bebê, se ele não for confundido, se a cultura não atrapalhar a natureza, né? O bebê é totalmente capaz de projetar a língua para frente, fazer uma cânula com essa língua, jogar o queixinho para frente e ele busca a areola. E existe um que ele é uma transição, assim, quando você olha para aquele mamilo, ele tá invertido. Mas se você puxar a areola, ele protrai, quer dizer, ele vem para frente. Ou se você puxa com a ponta dos dedinhos, ele vem. Ou seja, ele não tem uma aderência, né? O invertido verdadeiro é como se fosse um botão costurado por dentro. Você tenta puxar, ele não vem. Quando eu comecei a amamentar, eu vi que era a coisa mais, assim, a relação mais pura, mais verdadeira que tem. Acho que é uma etapa da mulher que não tem igual. Eu voltei a trabalhar, o Bernardo estava com 6 meses e assim, foi complicado mais para mim do que para ele, porque ao momento que o peito ia começando a encher, eu senti que ele estava querendo o peito em casa e eu não estava lá. Foi difícil o primeiro dia, né? Acordei chorando, acordei meio chorosa, meio né, angustiada, né? Preocupada de como é que seria esse intervalo de tempo, né, da minha ausência durante o trabalho. O primeiro dia que eu voltei do trabalho fui buscá-lo, porque foi a primeira vez que a gente ficou distante 6 horas, 7 horas, até mais, né, porque dá mais tempo. Eu cheguei com o coração disparado, doida de saudade. A grande dificuldade de voltar ao trabalho é se separar. Principalmente as mulheres que vinham amamentando muito bem e que se sentem roubadas quando voltam ao trabalho, né? Mas a manutenção do leite em si, ela é totalmente viável. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Mas como é que você faz para tirar esse leite no trabalho? Leva a bombinha que é elétrica, né, a tomada, leva os potinhos, leva uma caixa com saquinhos, né, de armazenar leite. Aí começa a sentir dor, sinto aquele choquinho, eu já aviso as meninas da minha área, gente, vou pro banheiro tirar leite. Eu congelo e ele leva pra creche no dia seguinte. Um cuidado importante é com essa higiene da mão que vai colher,
ou da bombinha que vai ser usada, do coletor, né, quer dizer, da mamadeira ou do potinho, do lugar onde eu vou botar esse leite, que tem que estar muito limpo, muito seco, esterilizado. E a gente pode depois guardar na geladeira, ele fica bem por 24 horas. Depois de 24 horas é necessário que ele seja congelado. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Existem as bombinhas manuais, né, desse tipo aqui, que são bastante perigosas, né? Elas podem machucar muito o mamilo. Para o leite sair, ele não precisa e não deve ser sugado, não é a força de pressão que faz sair o leite. O leite sai por uma produção hormonal que faz com que o leite saia sozinho, né? Que chama reflexo de ejeção. Esse reflexo é bloqueado pela dor, ele é bloqueado pelo medo, ele pode ser bloqueado pelos estresses em geral. Então uma bombinha que doa, que machuca, ela além de tudo inibe o reflexo de ejeção. Já as bombinhas elétricas, elas são bem melhores. O inconveniente é que elas são muito caras. A nossa preferência técnica, profissional, é que se incentive muito o aprendizado da ordenha manual. Como é com a mão, então tem que esperar encher bastante. Quando tá bem dolorido, eu vou no banheiro e começo a sugar mesmo com a mão. Chega a doer a mão, dói mesmo. Ordenhar causando dor não só na mama, como na mão de quem ordenha, né? Assim, essa técnica pode ser melhorada. O que faz o leite sair não é puxar isso aqui, mas com os dois dedos, o polegar e o indicador, posicionados longe do mamilo, eu tenho que suavemente tentar encostar um dedo no outro. Esse momento de volta ao trabalho é o momento do malabarismo. Então, assim, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente é profissional, a gente é dona de casa. Eu acho que a gente se transforma em Mulher Maravilha e várias mulheres ao mesmo tempo. Você acredita que você é uma heroína de fato, né? Eu acredito. Que vale a pena. Vale a pena. Eu sou Mulher Maravilha. Eu também sou, sem dúvida. Dani e Lucas, como é que estão nesse processo do desmame? O Lucas, por conta própria, começou o processo de desmame. Eu acho que até por conta do meu leite tá escasseando, porque eu trabalho, faço diversas atividades. A gente gostaria muito que a criança continuasse mamando pelo menos até 2 anos. Quando a gente começa a dar qualquer coisa que não seja o leite materno, água, chá, eu já iniciei o desmame. E à medida que você vai oferecendo mais coisas, quando entra a comidinha, a fruta ou a fórmula ou lá o que seja, você vai diminuindo muito a sua produção, porque a gente produz leite na medida da demanda. Então o que acontece é isso, ele muda esse foco, não porque ele não gosta mais do seu peito, é porque o seu peito está ficando vazio. No início eu fiquei me sentindo como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por que meu leite está me diminuindo? Por que ele não quer mamar? É importante que a gente pense o desmame por 2 ângulos, vamos dizer assim, né? Por 2 olhares. O desmame nutricional, que quer dizer que a criança vai começar a comer, né? Vai começar a ter outros alimentos, aceitar esses outros alimentos. E tem o desmame afetivo. Só que eu achava que esse dia viria muito mais lá na frente e que ele ia sofrer demais. Só que eu comecei a perceber que eu que sofri mais que ele. Doutor, existe uma idade ideal para ocorrer esse desmame ou cada caso é um caso? Como é uma relação, eu acho que a gente também não pode normatizar demais relações, né? Você não pode, em vez de causar uma coisa saudável e feliz, a gente pode gerar uma cobrança e uma infelicidade até nessa família. A gente não sabe se já pode introduzir algum alimento novo, se já pode introduzir um leite diferente, ou se é para parar mesmo de amamentar. Depois de passar alguns meses recebendo o que há de excelência em alimento, que é o leite materno, ao iniciar esse desmame nutricional, a gente tem no mínimo que manter esse padrão de excelência. Que a gente evite os industrializados, os corantes, né? Que a gente use alimentos que sejam realmente nutritivos. Por que começar o açúcar se ele ainda não conhece? O sal, responsável por hipertensão na infância, a criança tem pressão alta. E aí, assim, à medida que a criança vai aceitando a papinha
de frutas, né, a gente tende a introduzir as papinhas que são feitas com hortaliças, com legumes, verduras, com a carne, com o frango, e depois a gente vem com os grãos, o feijão, a lentilha. Todas essas refeições podem e devem ser completadas com leite materno. E o que eu ofereço agora para ele é o que vai formar o paladar dele mais na frente. E realmente é um momento para mim importante, muito importante, tanto quanto amamentar.